Tudo bem? Na paz, na bênção, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje, sexta-feira, dia da nossa reunião, nosso encontro, do nosso estudo, dia da nossa meditação em torno do Evangelho de Cristo, anunciando e também denunciando. Não tem como andar com a perna só. O anúncio e a denúncia fazem parte do equilíbrio do corpo de Cristo. Sem isto, ele ficaria capenga, coxo, não tem como andar. Então é preciso que o Evangelho ensinado e deixado por ele necessariamente tem que haver, sim, o anúncio e a denúncia. Não importa contra quem todos os que estiverem em falta com o Evangelho, certamente serão advertidos. Uns ficarão nervosos, furiosos, bravos, portuguesa. Outros, nem tanto. Outros vão dar de ombro. E um pequeno número é que vai se alegrar, que vai gostar de ser cobrado, de ser exigido. O bom aluno é aquele que agradece ao professor pelas cobranças, pela exigência, mas o aluno, mau aluno, ele quer se livrar da matéria, ele quer passar. Ele não estuda para aprender, para saber as lições e sair capacitado. O aluno preguiçoso, ele só quer agradar o professor para ganhar nota boa, mas não está interessado em aprender. Então a pessoa que quer conhecer a Deus, e esse querer não tem limite, com certeza ela vai sempre pedir que o Senhor fale forte, que o Senhor use também do chicote, que o Senhor use de todos os recursos para que, então, não venha se perder. Aquela pessoa que não tem amor por si mesmo, com certeza também quer esse evangelho açucarado, esse evangelho só do anúncio, do amor, esse amor que agrada a todos. Esse evangelho ele não ensinou. O evangelho que ele ensinou, ele disse: vocês têm que amar a todos e vocês serão odiados por todos. Com toda certeza que é assim que era, que é, e que só tem esse jeito de ser. Mas os homens, como foi dito, eles foram ajeitando a seu bel prazer. Foram arrumando as coisas para chegar onde chegou, nesse descalabro, nessa coisa que não agrada mais ninguém. Veja, foi tirado a autoridade do Evangelho. Ele perdeu o poder. Veja que o apóstolo Paulo fala aos romanos e também aos coríntios, dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. Mas esse que está aí, não. Que as igrejas estão apresentando, não é mais. Esse é uma vergonha. Uma vergonha. Então, observem que os pregadores certamente vão pecar, vão falhar, vão errar. Isso faz parte. Tem como. Mas uma coisa está dito. É a pessoa cair no caminho, pecar no caminho, faltar e reconhecer, retomar e seguir adiante. Outra coisa é errar o caminho, completamente diferente. Então essas pessoas são a grande maioria que não quer saber do caminho, não quer. E esses que não querem saber do caminho,
Cristo Jesus identificou como sendo aqueles que o Pai não chamou. O Pai não atraiu estes. Ele disse: ninguém poderá vir a mim se não for atraído pelo Pai. E são poucos os que são atraídos pelo Pai, embora, repito, ele tenha dito que seriam muitos os chamados. Mas não são lá muitos, vamos dizer assim, no universo dos 7 bilhões de habitantes, né? Não são muitos. Mas veja que aqueles que o Pai atrair, diz ele, estes virão a mim. Me ouvirão com prazer. E estes vão se entregar a mim. Vão se render todo o seu coração, com toda a sua alma. Mas observem, nós já falamos que sempre há os dois lados. Sempre há, então, o conflito. Diríamos essa dualidade conflitiva. Os chamados de Deus, mas veja que Satanás também tem os seus. Ele também chama os seus, né? Com certeza. O número dos atraídos por Satanás é muito maior. Incomparavelmente. Os que já nascem, né, no colo dele e vão crescendo assim, se desenvolvendo, com os ensinamentos dele. É a grande maioria. A grande maioria. E esses também são muito fiéis. E tem uma vantagem, porque eles não precisam da fé. Eles não precisam usar a fé. Não. Os chamados de Cristo, os chamados do Pai, atraídos a Cristo Jesus, esses precisam da fé. Mas os chamados por Satanás, não. Pelo contrário, eles não precisam da fé. Uma vez eu já contei aqui que tem uma pessoa muito próxima da minha família, que ela foi nesse João Curador de Abadiana, o João de Deus, em Minas Gerais, né? E aí ela disse: eu fui só para ver. Eu não tinha fé nenhuma, fui lá de curiosa. E voltou de lá e 3 dias depois teve uma grande revelação. Bom, ela está lá dentro até aqui, né? O Espiritismo. O Espiritismo, ao geral, não precisa fé nenhuma. Tem fé nenhuma. Precisa? Não, precisa. Não precisa. Tenho dito, se eu não for no Espiritismo, o que eu vou perder? Nada. E se eu for, o que eu vou ganhar? Também nada. Só, vamos dizer assim, só vai ficar sabendo. Só vai ficar sabendo. Ganha o quê? Ganha uma consolação. Falsa, claro. Né? Mas para aqueles que são atraídos pelo mal, isso está mais do que bom. Está ótimo. Porque não precisa deixar nada, negar nada, renunciar a coisa nenhuma. Nada. E ali se explica tudo, justifica tudo. Uma maravilha. Por isso cai no gosto de todos. É uma das crenças que mais cresce no Brasil. E ainda, veja, dá para ser católico e espírita. Dá para ser tudo. Menos filho de Deus, claro. Mas eles nem creem, na verdade, tem o espiritismo é interessante. Conforme a pessoa vai crescendo lá dentro, eles chegam ao entendimento que nem Deus existe. Nem Deus existe. Foi um homem qualquer que reencarnou várias vezes, estava na 5ª reencarnação, me parece que é essa conversa. E ele então nem Deus, nem existe Deus, eles nem creem em Deus, nem no diabo, nem no inferno. É uma beleza, sabe? É uma beleza. Uma beleza para quem quer essa vida acomodada neste mundo. Claro que terão uma surpresa terrível, mas aí não importa. Aí não importa. Enquanto isso, eles vivem aqui. Então, os chamados, os atraídos pelo mal, são muitos. Esse pessoal, como já disse, que estão na igreja católica, que estão nas igrejas evangélicas, também eles fazem umas reformas, um ajeito aqui e ali, mas não precisa mais se converter. Os atraídos pelo mal. E Cristo Jesus identificou, dizendo: olha, muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. A muitos serão enganados, porque vão realizar sinais, prodígios e maravilhas. Em meu nome, disse ele. E vão dizer: eis aqui está o Cristo. Eis aqui ele está operando maravilhas. Por que eles vão e gostam
e permanecem, porque eles são atraídos pelo engano, pelo mal. Nós falamos na live passada. Porque eles são atraídos, são os filhos da mentira. Filhos da mentira. Então, eles estão unidos. Eles estão unidos. Casa dividida não subsiste, disse Cristo Jesus. Por isso que eles estão unidos onde? Em torno de Bolsonaro. Em torno do Bolsonaro. Por que eles têm ódio do Lula? Porque, veja, se o Lula fosse do mesmo time deles, eles estariam amando. Mas como o Lula se desvirtuou, não se corrompeu no poder, não aceitou suborno, nem ele, nem a Dilma. Por isso, aquele senador na época, Romero Jucá, disse, não, tem que tirar, tem que parar. Tem que parar, usou uma expressão bem esculacha, não posso falar aqui. Tem que parar, tem que tirar essa mulher. Senão, essa sangria não vai parar. Aí eu já tive conversando com os generais, já tive conversando com o Supremo, e aí tá tudo combinado. Vão tirar ela e ficar o Temer. E por que todos eles são corruptos ali e todos conversam, todos estão alinhados? Só estão contra um homem e uma mulher. E despejaram todo o ódio do Brasil contra eles. Né? Por quê? Porque não faz parte do time deles. Não faz. Era contra a corrupção? Não, não era. Claro que não era. A Dilma não falhou em um dedo, 1 milímetro. Mesmo essa justiça não pôde achar nada, nem contra Lula. Mas as mentiras foram contadas. E isso bastou para que os filhos, atraídos pelo mal, esses, então, descarregassem todo o seu ódio. E hoje está muitas vezes pior, mas está bom. Estão gostando, porque, como foi dito, é da mesma família. Veja, vamos dizer, aí esses mesmos maus vão dizer que eu estou comparando. Vão dizer que eu estou comparando Lula com Cristo, a Dilma com Cristo, os mesmos perversos. O próprio mal vai botar na cabeça deles, está vendo esse falso profeta? Olha o que ele está fazendo, está comparando. É, bem isso aí, entendeu? Mas observem que eles, então, agora está pacífico, está tranquilo. Está tranquilo. No tempo de Jesus, veja que eles também estavam contra o Império Romano. Mas quando foi para combater Jesus, eles se uniram. Se uniram todas as forças. Como eu falei na última live, o Barrabás era do time deles. Não tinha perigo nenhum para eles. O perigoso era Jesus, porque era a verdade. Era a verdade, era a justiça, era o amor. E exigia a conversão, a mudança. Exigia a partilha, as mãos limpas. Exigia o amor pelos pobres, pelos fracos, pelos humildes. Exigia a justiça igualitária. Uma justiça para favorecer sempre os mais fracos, os pequenos e os injustiçados. Ah, isso desperta a ira do diabo e dos seus filhos. Claro, não vão aceitar. Não vão. Eu tenho certeza que tem muita gente aí. Muita gente que até assiste, olha, e também é contra esse governo que está aí. Mas por conta que eu falo da sua igreja, eles vão se indignar. Eles vão se indignar. Mas eu repito, tenho certeza que os que são chamados por Jesus vão gostar do que eu estou falando. Mas são muito poucos. Os que não são chamados de Cristo, mas têm o chamado do outro, esses vão se apavorar, vão se indignar e vão arranjar até processo para me jogar por cima. Vão. Vão mesmo. Vão calar esse sujeito aí. Ele já deve estar tramando, eu creio. Já deve ter gente bolando, tramando o que fazer para silenciar essa conversa aí. Porque está falando da minha igreja. Está falando do meu pastor. Está falando da minha crença. Quem ele pensa que é? Com certeza. Mas isso farão, veja que Cristo disse lá em João 16. Ele disse assim, olha, virão dias em que vos matarão, vos perseguirão, vos matarão, julgando com isso, prestando culto a Deus. Com certeza. Por quê? Porque, veja, eles têm um chamado. Tem um chamado. E não adianta discutir com essas pessoas. Não adianta. Com essa pessoa que eu disse que é muito próxima, de sangue, a mim,
Não tem, ela tem uma convicção, uma certeza, porque ela teve muitas revelações lá. Ela teve experiências extraordinárias lá dentro. Não. Os espíritas, essas pessoas que acreditam nos espíritos, eles têm revelações extraordinárias. Eles têm testemunhos, como os evangélicos também. Sinais, prodígios, maravilhas, bênção. Então, não tem argumentação que sirva para isso. Não, não existe. Não tem. Veja que Cristo Jesus se limitou a dizer: toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Não adianta. Quando falaram para ele que tinha muitos, tinham se escandalizado, não andavam mais conosco, diz os apóstolos, os discípulos disseram. Ele disse: não, não tem problema. Estes não foram atraídos pelo Pai. E os que não forem, eles vêm, mas não permanecem. E se indignam, se revoltam. Por isso veja que no dia da condenação, o que o povo gritava? Crucifica, crucifica. Crucifica ou crucifica. Entendeu? Mas aqueles que foram atraídos, até lá na cruz, tinha um que tinha sido atraído pelo Pai e tinha outro que não tinha sido atraído pelo Pai. Mas estavam ali, eram discípulos de Cristo. Foram crucificados junto. Pedro quase também entrou nessa. Quase entrou nessa. Aí ele negou, mas depois se arrependeu. E Jesus já tinha avisado ele. Satanás recomendou a tua alma. Ele tinha pedido a Deus, não, eu vou. Ele tá mais para mim do que para ti. Aí ele disse sim, que Jesus intercedeu por ele. Eu roguei ao Pai. Até eu fiz essa pergunta outro dia, por que ele não rogou pelo Judas? Então tem uns que não adianta rogar. Não adianta. O João apóstolo diz também na sua carta, dizer, quando o pecado é um pecado, a Igreja Católica classifica o pecado venial e o pecado mortal. Então, quando é um pecado leve, ele disse assim, vocês oram, mas quando é um pecado mortal, um pecado muito grave, assim, não adianta orar. Nem adianta orar. Então, veja que Cristo disse a respeito desses. Então é preciso que a gente entenda. E agora ouvindo, e esses estudos que fizemos, essas reflexões, meditações que fizemos, é justamente para revelar os corações. Porque o Evangelho de Cristo, ele veio para revelar os corações. Não tem jeito. Por isso que veja que o Simeão, aquele homem ancião que estava no templo, que tomou Jesus nos braços e disse, meu Deus, pode me levar agora, porque meus olhos contemplaram a salvação. Ele disse, uma espada vai transpassar a tua alma, disse para Maria, e disse também, esse menino veio para ser causa de queda e soerguimento, e para revelar os pensamentos de muitos corações. Então, veja, aqui, olha para mim, quem sou eu? Quem sou eu? Mas eu estou falando do Evangelho. Eu não sou nada. Mas o Evangelho é tudo. Então, observem que, já agora, você que está ouvindo, se gera no teu coração uma indignação, uma revolta, pode saber. Tu foste atraído, mas não por o Evangelho. É uma outra força que te atraiu. Com certeza não tem proposta para ti no Evangelho. Não tem mesmo. Mas não tem. Não adianta. Essas pessoas não adianta. Não adianta. Quando quiseram, não deram lugar para Jesus pousar naquela vilarejo lá, que João e Tiago queriam descer fogo lá, ele disse, não vai adiantar nada queimar esse pessoal. Vão para outro lugar. Vão para o lugar. Você nem sabe que espírito está movendo vocês. É o outro lado, é o outro chamado. É o outro chamado. Não. Vocês foram chamados, atraídos pelo Pai para andar comigo. E eles prontamente se corrigiram. Prontamente. Mas quando não, as pessoas se revoltam e se afastam. Não. Aquele pessoal lá em Atenas também, quando Paulo começou a pregar, eles estavam gostando daquele tagarela.
Mas que conversa interessante, tá bom, estou gostando, ruim, estamos aprendendo uma nova filosofia. Há pouco ele começou a falar em ressurreição e pá, e ele já, não, a respeito disso vamos te ouvir outra hora. E foram embora. E assim também são essas pessoas que não foram atraídas pelo Pai. Vão ouvir de curioso e vão ficar esperando só, procurando os pontos para criticar, questionar e duvidar. Procurando ver o que tem para me justificar que, está tagarela aí. Eu tenho a minha crença, não preciso ver isso aí. Com certeza. Por quê? Porque já tem outro chamado. Já está recebendo outras instruções, outras revelações, e não tem lugar mais para isso, para o Evangelho de Cristo. Não tem. Não tem. Haverá poucos que então, possivelmente, veja que quando Cristo mandou os discípulos ir na frente dele, preparar o caminho, ele disse, vão primeiro as ovelhas perdidas, casa de Israel. E não entre na cidade do samaritano, não entre também nos templos, não vão enfrentar esse pessoal que estão muito conformado com a sua crença. Vão aqueles que estão aí, foram lançados fora, ou não se acharam lá, se sentiram injustiçados, não se viram contemplados naquela pregação, naquele ensinamento. Eles querem mais, têm sede de mais, sede de conhecer a verdade. Vão a estes. E assim também hoje não mudou. Não mudou. Tem pessoas que estão saciadas, muito bem servidas. Estão no catolicismo, estão no espiritismo, estão escutando os mortos lá, a mãe, o pai, os filhos que foram. Então nesse contato, está uma beleza. Está uma beleza. Então com esses aí não adianta. São os chamados filhos da perdição. Tem mais o que fazer. Não tem? Aí a grande maioria está nessa, né? É a grande maioria. Mas o meu pai já que está perdido, minha mãe está perdida, e se morrer está perdido. Não é que se morrer. Ninguém vai se perder depois de morto. É em vida tudo. Tudo em vida. Tem como depois que morreu, onde é que ele vai? Já estava. Ele disse que o reino dos céus está dentro de nós. Bem como o reino das trevas também. Claro. Então, aí aonde que eu vou viver e qual dos reinos que eu vou viver? Do principado ou o reino? Porque o principado é das trevas e o reino dos céus. Mas para entrar no reino, para se submeter às ordens do rei, tem condições. Que para ficar sob as ordens do príncipe desse mundo não precisa. É só a pessoa continuar como ela está e buscando realizar seus sonhos. E crendo nesse Deus que faz todos os milagres possíveis que a pessoa queira, como nós falamos antes. Então a pessoa tem que aprender como atrair a atenção desse Deus. Aí os católicos usam as Maria, porque tem várias Maria, né? Várias Maria. Não é só uma. Uma só não basta. Tem muitas Maria lá. Muitas Maria. Isso que está escrito, eles querem textos bíblicos. Isso que está escrito, que Deus não é Deus de confusão, mas vocês não olham. Tem muitas Maria. Uma infinidade para todos os gostos. E mais santos e santas e intercessores de toda a ordem. E também está escrito, né, que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, mas também não interessa. Essa passagem aí deixa para lá. Deixa para lá. O que interessa para eles é quando então Jesus disse: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Essa aí sim. Então naquela hora Jesus passou a autoridade, que então todos agora são filhos de Maria. E também, agora Maria, mãe de todo mundo. Tá ali. E aí vai, né? Aquele panteísmo, que Jesus salvou a todos, que ele ama a todos, que ele usa misericórdia com todos. Tranquilo. Já pagou os pecados de todos, sofreu por todos e ressuscitou por todos. É só se abraçar agora e cantar a vitória. Pode seguir como você quiser. Pode ser ganancioso, explorador, mentiroso.
pode enganar todo mundo, lograr, levar vantagem, duelar, né? Conquistar, vencer, dominar, tá bom, tá tudo certo. É uma gracinha, sabe? É impressionante. Isso aí não tem quem possa falar um do outro, não tem. Estão tudo aliançado quando chega nesse ponto aí. Eles querem saber de igreja cheia. Igreja cheia. E aí tem. As igrejas estão cheias. Cheias de gente do dinheiro. E os que não têm querem e vão conseguir. Estão sempre buscando as bênçãos e tá lá. Um abençoando o outro para ele prosperar. Ai, Deus me deu e está me dando e vai me dar. E se não dá ali, procura outra igreja. Vai até onde achar o lugar lá onde que então tu vai ser abençoado. As pessoas vão indo, andando para cá e para lá, até encontrar o lugar da bênção financeira, o lugar da prosperidade, ou da bênção material, enfim, para ser realizada nesse mundo. Porta. Então, essa é a crença falsa dos que são atraídos pelo espírito das trevas, que já nascem nele. Já nascem fazendo a vontade dele. E por isso que Jesus disse, tem que morrer para esse mundo e nascer para ele. Ouviu o evangelho e disse, vão e preguem, e aqueles que crerem neste evangelho, veja que ele disse também em outro momento, e quando este evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Aí o pessoal pensa que botando parabólica, agora é outro jeito, né? Estão conseguindo evangelizar o mundo com essas crenças que estão aí. Aí o Bolsonaro é cristão. É cristão. Fala dos outros, que os outros são anticristo. São anticristo. Mas esse é o trabalho do mal mesmo. É ele se colocar e acusar os outros, que haverá um anticristo. Os que são contra Jesus, os ateus, o comunista, os comunistas são ateus. E os capitalistas são religiosos, porque, claro, essa crença interessa para eles, como foi dito em outras lives. Né? Eles se apossam do dinheiro, dos meios de produção, das terras, das casas, de tudo. E também do Deus dos pobres. Também tomaram conta do Deus dos pobres. Por isso que Jesus nasceu lá, mas veja hoje. Veja os presépios que é feito hoje nas igrejas católicas. Veja os presépios daquele palácio. Aí eles vão lá, aquelas madames e tudo, olham para aquele presépio. Se delicia. Está sob o nosso domínio. O pobrezinho de Nazaré. Mas já aparece lá do lado, já tem uma madame, dita que é Maria, toda com a coroa de ouro, as roupas pomposas, e aquele menino ali, parecida com elas, com a alta burguesia. Covardia. Aí bota os bibelô lá de plástico, de gesso, um burro, um xó, uma vaca e outras coisas ali, uma palhaçada para todos os gostos. Mas isso agrada muito eles, agrada muito. Fazem uma choupana dentro da igreja, de palha de coqueiro, de cambaula. Botam as pessoas meio farrapadas, às vezes fazem até encenação. Fazem encenação, botam um sujeito meio de chapéu, mas não muito também, né? Tem lugar que não aceito isso. Não gostei desse presépio que você dessa encenação. Já sai com um bocão desse tamanho, já não fazem mais, é a última vez também. Já dá um baita rolo lá com o padre, já dá com o bispo, já uma lambuzeira, já vão telefonar. Não me faça mais presépio, tá proibido. Presépio vivo, tá proibido. Bem assim. Então não adianta. Cristo já disse, né? Botar pano novo em roupa velha vai só para fazer estrago. Só fazer estrago. Mas eles insistem e se dão por satisfeito. Vão indo, brincando de fé, brincando de crença. É uma brincadeira de péssimo gosto, claro. Imagina. Então nós estamos aqui para conhecer o Evangelho, para nos não sermos poupados. Não sermos poupados. Veja que já desde o Antigo Testamento o salmista diz, Senhor, foi muito bom eu ter sido
ferido, eu ter sido atingido pela tua palavra, o Senhor ter me corrigido, o Senhor ter me chicoteado. E aí ele diz lá que leais são as feridas do amigo. Quando a pessoa, ela então cobra para não deixar o outro se desviar. Por isso o apóstolo Paulo também diz, exortai-vos uns aos outros. Exortai-vos em Cristo Jesus. Aqueles que são de Cristo vão ouvir, vão agradecer, como diz, vão beijar a tua mão. Mas os que não são vão se revoltar. Vão ficar indignados. Isso é bom. Mas deixa que vá. Porque assim agiu Cristo Jesus. O apóstolo João também disse, esses que foram, porque não eram dos nossos. E não foram atraídos pelo Pai. Não adianta. Não adianta fazer barro, ir atrás, implorar e trazer, insistir. Não. Deixa eles. Eles estão obedecendo o seu Senhor. Eles estão seguindo o seu Senhor, que é o cramunhão mesmo. Mas eles querem, eles amam o mal. Eles amam. Se identificam com ele. E aí eles colocaram já todas as passagens, os argumentos, tudo que agrada e que justifica as suas atitudes. Esses aí não tem saída. Não tem. São os filhos da perdição. Não tem o que possa ser feito. E cuidado, viu? Porque por esse amor carnal, que a pessoa não desperta esse amor por Cristo Jesus, ele termina querendo salvar a mãe, o pai, o filho, o marido, a mulher, e nem ele se salva. Nem ele. Veja se Ló tivesse insistido com a mulher dele. E fosse lá e arrastar, acho que estava até arrastando. E aí, mas o coração dela estava lá, não adiantou. O coração dela estava lá. Então ela não morreu queimada, mas virou uma estátua de sal. Quer dizer, não serviu para seguir adiante. Ficou por ali. Então veja que com essas pessoas também não adianta. Muitos, se vão querer levar mais gente junto, nem eles vão. Nem eles vão. Por isso, o pessoal está sempre dizendo a salvação individual, mas não pega para valer mesmo, já só daqui, ó. Só palavrinha que cai da boca, já cai nos pés também, né? Já sai pisando por cima. Não tem autoridade nenhuma essa palavra, né? Porque amam a carne, né? São apaixonados pela carne, são apaixonados por esse mundo. E ele disse, não tem como, essas pessoas nunca serão atraídas pelo Pai e elas nunca vão se agradar do Evangelho. Nunca. O Evangelho vai ser sempre algo estranho para elas. A religião não. A crença delas não. Eu nasci nessa igreja, eu sou aqui, eu gosto daqui, eu não vou ficar trocando como esses aí. É que não se acharam ainda, eu já me achei. Eu já me achei. Imagina, Jesus trocou. Então Jesus não tinha se achado. Ele não tinha se achado. Nem João Batista. Não tinha se achado. Os profetas, de modo geral, não se acharam. Porque eles viviam falando, criticando os mal. Os bons, quando criticado, questionado, eles se alegram. Aqueles que têm chamado, que são de Deus, mas os maus se enfurecem. Se enfurece. Mas, para já. Para já. Bem, mas então, eu creio ter sido suficientemente claro para que os que então estão ouvindo tenham entendido e já tenham feito também uma avaliação da sua situação. Porque isto é o Evangelho, para revelar os nossos corações. Então essa palavra, como já foi dito, eu estou falando, mas pela direção do Espírito. E os que estão ouvindo pela direção do Espírito, se estão ouvindo e estão na direção do Espírito, então há sim uma conexão. Há sim esta unidade. Então, com certeza, vai haver o entendimento e a pessoa vai se alegrar e vai buscar a correção, vai se ajustar para se firmar ainda cada vez mais. Mas, senão, ela não vai suportar. Não tem como suportar. Não tem. São palavras duras, difíceis, que a pessoa não quer ouvir.
Não quer. Porque ela não está em busca disso. Ela não está em busca da salvação. Ela está em busca dessa vida. Ela quer ganhar este mundo. Ela quer conquistar as glórias dessa terra. Embora diga que não. Mas aqui tem muitas glórias. Muitas glórias. Veja que quando o diabo apresentou para Cristo Jesus, que estava no coração de Jesus, estava. As glórias desse mundo, ele teve essa vontade. Teve, sim. De, então, ser honrado pelos homens, ser admirado pelos homens, ser adorado pelos homens, de todos os homens, por todos os homens. E aí havia uma luta dentro dele, que não era para ser assim, que eram poucos os verdadeiros adoradores, e que a maioria não queria saber de adorar a Deus, queria um Deus para eles, ao gosto deles, e não um Deus que exigisse a conversão, a mudança e a transformação deles. Não. E Cristo foi tentado a isso. Foi tentado a ser este Deus, para agradar a todos, abençoar a todos, dar tudo que os homens queriam. Curar de toda a enfermidade, durar 120 anos na maior alegria e maior felicidade. Mesa farta, sem inimizade, sem inimigo, sem nada, sem diabo, sem luta, sem problema nenhum. Uma maravilha. Os homens querem isso. Eles querem isso. Mas porém, não querem pagar o preço. Como diz, querem o ônus, querem o bônus, mas não aceitam o ônus. Por isso um vive querendo lograr o outro. Sempre vai fazer um negócio levar vantagem. Sempre tem que ganhar. E se não ganha, está triste. Se não levou vantagem, se não logrou o outro, se não venceu o outro, se não dominou o outro. Porque isso é da índole satânica. É da índole satânica. Dominar o outro, suplantar o outro, enganar o outro, levar vantagem em cima do outro, de preferência. Por isso já foi dito, já pensou? Se morresse todo mundo, ficasse só uma pessoa, ela dona todo o ouro e todo o dinheiro do mundo. Que graça ia ter? Quem é que ia ter para me admirar? Entendeu? Quem é que ia me admirar? Para quem que eu ia mostrar minha beleza, meu dinheiro, minhas joias, minhas coisas? Tinha alguma graça? Não tem graça. Não tem graça. Agora mesmo com essa pandemia, muita gente não comprava mais nas lojas, nem nada, porque comprar, porque não tem onde ir, não tem ninguém vai me ver. Que adianta botar roupa bonita, sapato bonito, roupa bonita? Não tem, ninguém vai me olhar, para me achar bonito, para me admirar, para me mostrar. Não tem. Então adianta fazer uma casa, uma mansão linda, maravilhosa, que ninguém vai ver. Um lugar que ninguém vai ver. Ninguém faz. Não vou fazer isso. Vai morar num oco de pau, numa caverna. Para quê? Não vai aparecer ninguém aqui. Não é assim? Agora quando, eu tenho que ser admirado, honrado, aplaudido, ou reconhecido como um Deus, um semideus. Só existe um Deus. Ele veio dizer, ele veio falar isso. Por isso só há um Deus, só há um rei, só há um mestre, só há um Senhor, e o mais tudo é servo. Mas os homens não querem. Os homens querem ser Senhor. E querem ser servidos de senhores dessa terra. E eles escolhem quem é para ser o Senhor deles. Quem é para ser o Senhor deles. Por isso que eles rejeitaram o Lula e a Dilma. Não, esses aí são os paupérrimos. Um chinelão. Tem que botar alguém dos nossos lá. Agora tá o deles. Agora estão faceiro. Pode roubar, pode levar, fazer horrores. Os filhos dele fazem horrores. Tá tudo bom, é dos nossos. Quando é da nossa família, não é assim? O pai tem um filho, tem uma filha. Como dizia o pessoal na vez, é o boi corneta. Mas fazer o quê? É filho? É minha filha? É minha mãe? É meu pai? Fazer o quê? Se é do sangue, aí pronto. Então, por isso que podem aumentar a gasolina, podem tirar todos os direitos dos pobres, dos trabalhadores, mas dos nossos. É da família. Esse pode. Pode roubar, gastar um milhão por mês do cartão corporativo, aquele
que os presidentes têm direito. Não, mas dos nossos. Ele pode. O outro, Deus o livre. Não, aquele sem dedo lá, aquele 19 lá, não. Aquele não. Agora, o dos nossos pode tudo. Esse é dos nossos. Aí não tem problema. É assim, é da família. Quer dizer, são estes que são atraídos pelo mal, pela mentira, pelo engano, pelo roubo, pela usurpação. Mas aí pode, porque o quê? A maioria é do mal. A grande maioria é do mal. Por isso estava deslocado, estava ruim aquele outro governo. Estava muito ruim. Agora, hoje, a mentira está dominando, os mentirosos, porque as pessoas são mentirosas. Examina teu coração. Veja quantas vezes você mente por semana. Quanta mentira você inventa. Pensa um pouco. Eu duvido. Eu duvido. São raríssimas pessoas que são sinceras. A grande maioria vive mentindo. Vive mentindo. Mente para a mulher, mente para os filhos mentem para o pai, para a mãe, mente para a namorada, mente para todo mundo. Mente. Mente direto. Mente para o patrão, mente para os empregados, mente para os colegas. É só apertar um pouquinho e a coisa ficou difícil, já inventa uma mentira. É direto. Direto. Ah, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E a mentira flui naturalmente. A criança já nasce mentindo. Ela está pronta para inventar uma mentira. Pronta. E astuta. E as pessoas têm uma capacidade para mentir extraordinária. Tem gente que acredita na própria mentira. Ele mente com tanta facilidade e qualidade que ele acredita na mentira dele. Eu já vi, eu não sei, misericórdia, não me chama de machista, mas eu descobri, percebi ao longo da vida que as mulheres têm essa capacidade. As mulheres, elas têm uma capacidade de elas acreditarem, elas mentem com uma convicção que elas mesmas acreditam. E elas são assim, elas morrem e não desmentem. O homem, se apertou, ele já abre o verbo também. Ele é estômago frio, diziam os antigos. Estômago frio, já fala, já entrega. Mas a mulher não, ela morre negando. Morre negando. E assim, muita gente, não estou dizendo que são todas, isso é a Eva, né? A Eva. Por isso que eu vejo a Maria, essa nova mulher que nasceu da água e do Espírito, nasceu de Jesus Cristo, nasceu de Deus, essas não. Agora, não vão generar, falando mal das mulheres, não. Eva e Adão não têm vez com Deus. Não existe isso. Por isso estou dizendo. Todos nascem Adão e todos nascem Eva. Por isso ele mandou nascer. Nascer de novo. Nessa natureza não vai. Porque essa natureza é inclinada para a mentira, para o engano, para o logro, para a exploração, para levar vantagem, para o ódio, pela raiva, pela ira. Não tem. É sem piedade. É sem piedade. Então, esses aí acreditam no espiritismo, acreditam nas cartomantes, acreditam nos horóscopos, acreditam em tudo que o mundo apresenta, eles acreditam. É isto. Mas, então as pessoas elas são inclinadas à mentira. Só deixarão a mentira quando se converterem, senão não deixam. E aí não tem saída. Infelizmente não tem, Cristo disse. E o apóstolo Paulo reforça isso, né? Os que não têm o Espírito de Deus, do Senhor, esse tal não é dele. Não é dele. E uma das coisas que sai do coração da pessoa é a mentira. O espírito da mentira. O espírito do engano. Enquanto não sai, se a pessoa tem gosto pela mentira. E veja que o mentiroso ele não gosta que os outros mintam para ele. Fica furioso. Mas ele gosta de mentir. É assim. Vai assim. Mas já diz o ditado antigo, né? Que ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Então os mentirosos, eles têm que tolerar. Também ninguém é perfeito. A mentirinha também não faz mal nenhum. E assim vão indo, sabe? Justificando esse espírito das trevas. Mas Cristo veio para nós sermos libertos dessas forças malignas. Sermos libertos. Então, aí está a palavra. Aí está essa palavra e
Quem tiver ouvido para ouvir, ouça o que diz o Espírito, para a glória do Senhor Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Sim, o eterno Pai, querido Deus, estamos aqui em Teu nome e tudo que falamos é para a Sua glória, por louvor e adoração. E sim, as falhas, os defeitos, isto é da nossa natureza, claro. Mas o Senhor sabe, o Senhor já tem tudo isso em consideração. Ó Deus bendito, nos conduza ao raciocínio, nos conduza ao entendimento e à inteligência, para chegarmos a um coração sábio e termos a força e a coragem para renunciar e para negar a velha natureza e buscar com todas as forças o novo nascimento, para crer, confiar e se entregar inteiramente ao Senhor Jesus Cristo, uma vez atraído pelo Pai. Que assim seja. Até domingo, pela manhã, nos permitindo assim o Senhor Deus. Um grande abraço. Fiquemos então nessa busca incansável pelo Evangelho de Cristo.